Olá, espero que você esteja bem. E se você não estiver, eu garanto para você que se você assistir esse vídeo até o final, você sairá daqui muito bem. Porque eu vou contar para você como é que você vai fazer para conseguir qualquer coisa na sua vida. E eu vou te mostrar como foi que eu consegui realizar o sonho de comprar o meu primeiro apartamento. Eu me casei aos 18 anos de idade, eu vou completar 20 anos de casada. Então eu tenho muitas coisas para contar para você, principalmente sobre alcançar objetivos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao me casar muito nova, qual é o maior desejo da pessoa quando ela casa? Ter a sua casa própria. Mas esse não foi o meu caso. Então, ao invés de comprar um apartamento, porque naquela época não tinha condições, eu e meu marido decidimos construir a nossa casa em cima da casa da minha sogra. Então, nós construímos um imóvel, porém não era no nosso terreno. E adivinha, né? Não era como se fosse a minha casa. Talvez você tenha vivido isso. E se você viver, você sabe como que é esse desejo de ter a sua casa própria. Então, surgiu uma oportunidade depois de mais ou menos 10 anos de casada, de financiar um imóvel. Porém, eu não tinha condições de financiar aquele imóvel porque a minha renda e do meu marido, a gente não conseguia comprovar renda o suficiente para financiar um imóvel que na época era 220 mil reais. E aí surgiu uma oportunidade da gente financiar esse imóvel no nome de uma outra pessoa. Essa pessoa era um familiar nosso, ofereceu, sabia ali de todos os trâmites que a gente estava indo atrás para tentar financiar aquele apartamento, viu que não deu certo, ofereceu o nome e nós fizemos esse financiamento no nome dessa pessoa. O que custou uma amizade. Por quê? Na medida que o tempo foi passando, nós precisamos ali tirar esse imóvel do nome dessa pessoa, isso não era possível, então nós tivemos que vender o nosso apartamento. E além de eu perder o meu primeiro apartamento, porque para mim foi como se fosse uma perda, porque nós moramos apenas um ano, então a gente não conseguiu resgatar nada daquele apartamento que a gente havia pago, nós também acabamos perdendo ali uma amizade de um familiar, uma pessoa muito querida que me criou praticamente, mas por diversas questões acabou não dando certo, nós vendemos aquele apartamento, tiramos o nome da pessoa, do apartamento e nós seguimos com a nossa vida. Nesse período, eu estava grávida do meu segundo filho. E aí nós fomos morar de aluguel. Foi muito boa a fase de morar de aluguel, porque nós alugamos um apartamento muito bom, de amigos nossos, não teve nenhuma burocracia. Então, rapidamente nós vendemos o nosso apartamento e fomos morar de aluguel. E o que aconteceu? Quando o meu filho estava com 4 meses de idade, eu precisava tomar a decisão. Saio do meu trabalho ou não saio do meu trabalho? Eu já havia todo feito um planejamento para sair do meu trabalho. E nessa fase eu já gostaria de estar com o meu apartamento. Esse era o meu plano, de ter o meu apartamento próprio, de ter ali o meu marido com estabilidade para que eu pudesse fazer a minha transição de carreira. Mas as coisas não foram assim. E mesmo eu tendo essa falta de segurança financeira, eu queria muito fazer minha transição de carreira. Era o meu maior desejo. Eu queria poder ficar um ano ali com meu filho, eu queria poder ver ele crescer um pouco mais. Era uma época que eu estava amamentando ainda, eu não queria colocar ele na escola. Então, era um misto de dúvidas, mas lá no fundo eu tinha uma certeza: eu quero ficar com ele e eu preciso ter o meu negócio próprio. Eu acredito que chegou a hora. Então, apesar dessas circunstâncias que eu não contava, mas que aconteceram, mesmo assim, eu tomei a decisão de me desligar da empresa. Então, quando ele tinha 5 meses, eu informei a empresa e nesse período eu também tomei uma decisão. Pensei o seguinte: eu não posso me manter aqui nesse apartamento se eu quiser comprar um apartamento. Então, com as nossas finanças hoje, pagar um aluguel, financiar um apartamento é quase impossível. Qual foi a minha ideia?
decidi voltar para casa da minha mãe, onde eu não precisaria pagar aluguel. Então, conversando com meu marido, ele ficou meio receoso, mas porque na nossa visão é como se a gente estivesse voltando para trás, né? Você volta para casa dos seus pais depois de 10 anos, depois de ter saído, né, há tanto tempo. Mas ele entendeu o propósito. E ele também queria muito que eu saísse da empresa, porque só ele sabia do meu desejo de me desligar do trabalho e viver a vida no empreendedorismo, ter o meu próprio negócio. Ele sabia que era algo que eu queria, mas ele também sabia que existiam muitas coisas ali em jogo. Porém, ele abraçou a minha ideia, me apoiou. Eu saí da empresa e nós mudamos para a casa da minha mãe. Antes de eu mudar para a casa dela, claro que eu liguei para ela e falei o seguinte: mãe, é o seguinte, foi dessa forma que eu falei. Mãe, eu preciso morar na sua casa por 6 meses, mas são só 6 meses, porque eu vou comprar o meu apartamento. E essa foi a primeira coisa que eu falei com uma convicção, depois de tantos períodos de instabilidade e dúvidas. Eu disse para ela com toda a convicção de que eu, em 6 meses, compraria o meu apartamento. É claro que eu não tinha recursos financeiros para fazer tudo isso, porque meu marido tinha um negócio novo, nosso escritório de contabilidade tinha aproximadamente 1 ano e pouquinho. Eu estava com um filho pequeno, mas a minha filha de 10 anos, morando na casa da minha mãe, então, dos meus pais, mas meu pai já faleceu, então da minha mãe. Então, assim, essa convicção, ela veio de um desejo muito grande e muito forte de ter a minha casa própria. E foi o que a gente fez. Mudamos para a casa da minha mãe. Nessa mesma época, o meu irmão também precisou morar na casa da minha mãe com a cunhada dele, ainda bem que era uma casa grande. E meu irmão também tinha um filho, que é um ano mais velho do que o Felipe, e ficamos todos nós ali morando na casa da minha mãe. Então, nesse período em que eu morei na casa da minha mãe, eu acredito que eu só morei ali todo esse tempo porque eu tinha um objetivo muito grande e eu procurava me ocupar estudando para eu poder fazer essa transição de carreira. Então, as minhas formações em coaching, tudo que eu estudei, as imersões que eu participei, foi nesse período em que eu estava morando ali. Então, o meu foco não estava, né, naquela vida que para mim era muito difícil estar na casa de uma outra pessoa, mesmo que fosse a minha mãe. Meu foco não estava ali. O meu foco estava em estudar, em fazer o meu negócio dar certo e em comprar o meu apartamento. E aí todos os dias eu pesquisava loucamente para ver o que a gente poderia fazer, se teria alguma possibilidade de financiar um apartamento dentro da nossa renda. Até que um dia eu pesquisando ali no final da tarde, eu tinha feito um trabalho e entrei na internet e achei um anúncio de uma construtora. Nunca tinha passado na minha cabeça comprar um apartamento na planta, porque eu queria desesperadamente me mudar. E eu tinha 6 meses para fazer isso, então na planta não era viável, na minha visão. Mas quando eu entrei naquele anúncio, eu gostei muito da planta do apartamento. Poxa, 64 metros, que legal, tem 3 dormitórios. E eu comecei a conversar com a corretora ali no chat. Na verdade, eu entrei ali, achei que ninguém ia me dar muita bola, mas ela foi me dando atenção, foi me explicando. E ela falou: vem aqui conhecer o apartamento. E eu disse: sim, claro, eu vou conhecer. Até então, eu não tinha visitado nenhum apartamento, porque não havia possibilidade financeira de eu comprar nada. Mas mesmo assim eu pesquisava. Porque eu achava que esse era o primeiro passo, então eu tinha que pesquisar, eu tinha que ter um imóvel à vista, eu precisava ter alguma coisa. Aquilo me motivava, mantinha aquela minha chama acesa para que eu pudesse cumprir aquele prazo, para que eu me aproximasse daquilo que eu queria muito e desejava. Então eu marquei, sem falar com meu marido, eu marquei com ela, vi um horário ali que provavelmente ele estaria disponível e marquei com ela. No mesmo dia, quando o Dario chegou em casa, que eu falei para ele olhou para mim e só falou assim: tudo bem, vamos lá. Mas ele não demonstrou nenhuma alegria, nenhum sinal de esperança, nenhum contentamento, uma animação, nada. Ele não demonstrou nada. Ele só disse: tudo bem, vamos lá. E eu falei assim: ok, então vamos lá, vamos lá. E fomos.
Quando eu cheguei no local, eu nunca nem tinha visto aquele imóvel. Eu passava ali de vez em quando, eu trabalhava muito próximo dali, mas eu nunca tinha reparado naquela construção. E eram 2 prédios que já estavam, construídos, já os apartamentos já estavam sendo vendidos, então era um prédio que tinha apartamentos prontos. E aí quando eu en fui chegando ali no escritório, onde tinha os apartamentos que eram os mobiliados, planejados para a gente conhecer, na hora que eu subi a rampa, que abriu a porta, que era uma porta automática, na hora que aquela porta abriu para eu e o Dario entrar, uma voz falou assim no meu coração: "Eu estou abrindo a porta para vocês". Eu me lembro claramente dessa visão, de eu subir a rampa, no momento em que as portas se abrem, eu entro. Essa voz falou no meu coração: "Eu estou abrindo as portas para vocês". E quando Deus falou aquilo no meu coração, todas as outras coisas se tornaram assim tão irrelevantes. Eu entrei, sentei, conversei com a corretora, aí já pedi para ela: "Ah, então vê aqui como seria a questão do financiamento". Ela rapidamente chamou o gerente dela e as coisas foram ali fluindo, foram fluindo. Eu nem sei se eu visitei o decorado, eu acho que eu nem visitei porque eu não me lembro, eu não tenho essa lembrança. E aí no final da conversa eles foram falando e meu esposo preocupado e eu só ouvindo. Aí eu falei assim para eles: "Olha, vocês têm algum apartamento acima do 10º andar, com vista e o sol da manhã?" Aí o gerente disse: "Sim, sim, nós temos". Aí eu falei: "Então a gente pode ir lá conhecer?" Aí ele: "Claro que sim". Saímos do escritório, fomos até o condomínio. E a gente entrou no condomínio, ele foi explicando, subimos até o 10º andar. E quando chegou no 10º andar, ele foi andando na minha frente, me mostrou o apartamento 1002 e disse assim para mim: "Abre a porta do seu apartamento". Eu olhei para ele com toda a confiança, abri a porta do apartamento. E aí, uma surpresa aconteceu. Por quê? Quando eu idealizava o meu apartamento, o que eu sonhava, eu era muito detalhista. Então eu queria que ele tivesse vista, não queria ter vizinhos de frente, queria que fosse vista para o sol da manhã. Mas tinha uma coisa muito específica que eu também desejava, que era quando eu entrasse no apartamento, que a cozinha fosse para o lado direito. E o que aconteceu? Quando eu abri a porta do apartamento, que eu adentrei o apartamento, a cozinha ficava do lado direito. E aí eu falei assim, na mesma hora eu falei assim, é esse aqui. É esse aqui o apartamento. Aí o Dario falou assim: oi, quê?" Aí eu: "Nada". Então nós entramos, conhecemos o apartamento, amamos tudo que vimos. E aí começou a preocupação. Tá, mas e agora? Eu gostei desse apartamento, e agora? Será que a gente vai ter o dinheiro? Será que a gente não vai ter? Como vai ser? Será que vai ser mais um prejuízo? Será que é para dar certo? Será que é agora? E aí começou aquele monte de dúvidas e pensamentos. Mas na mesma hora, uma calma tomou meu coração e falou assim: "Olha, vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Vamos lá". Nós voltamos, saímos do apartamento, descemos para o escritório novamente e fechamos o negócio do apartamento, naquele mesmo dia. Quando Deus falou no meu coração: "Eu estou abrindo a porta para vocês", todas as portas se abriram. Então, a primeira porta foi a do escritório, a segunda porta foi a do apartamento, a terceira porta foi da maneira como eles fizeram ali o financiamento para que a gente conseguisse fechar o negócio. Então, eu saí dali, do primeiro apartamento que eu havia visitado, com um contrato na minha mão, com uma entrada. Então, hoje, eu vejo o tamanho do poder que tem você realmente desejar algo e você definir um período para que isso aconteça. Não porque vai acontecer nesse período, mas porque quando você define um tempo, quando você se dá um prazo e você coloca energia nisso, é impossível isso não acontecer. A não ser que seja algo que não vá glorificar a Deus.
Mas quando é algo que glorifica a Deus, isso acontece. Quando o desejo, ele é um desejo do seu coração, ele acontece. Quando você deposita as suas intenções, quando você cria ações e coloca energia nessas ações para que você alcance esse objetivo ele se concretiza. Eu tinha muita fé que isso ia dar certo. Em algum momento isso ia dar certo. Em nenhum momento eu deixei de pesquisar, mas eu não tinha recursos. Eu não sabia de onde viria. Mas todos os dias, sem exceção, eu me mantive fazendo a minha parte, cumprindo o meu papel. Então, a maneira de realizar um objetivo, de alcançar algo que você deseja, é você idealizar aquilo, é você colocar cor, é você ter uma foto, é você dar detalhes, é você ser criteriosa, é você colocar tudo o que você deseja. É impossível que você não alcance se for para glorificar a Deus. Então aqui eu estou hoje contando um pedacinho da minha vida, porque 3 anos depois, o meu maior desejo era vender esse apartamento. Mas uma coisa é certa, Deus cumpriu o desejo do meu coração. E Ele realmente abriu as portas para algo que a gente desejava imensamente. Então, se você hoje tiver muito claro o que você deseja, o que o seu coração necessita e criar ações, buscar maneiras de realizar isso. A neurociência, ela explica que tudo aquilo que a gente coloca foco aumenta. Você já deve ter reparado que quando você quer comprar um carro, você passa a ver esse carro em todos os lugares que você vai. Quando você quer comprar uma bolsa ou um tênis, aonde você vai, tem alguém com aquele tênis ou com aquela bolsa que você gostaria de ter. Isso é o foco. Você coloca foco em uma coisa e o seu foco expande. Então, o seu cérebro ele começa a captar essa mensagem nos lugares em que você vai. A mesma coisa funciona para o seu objetivo. Quando você tem um objetivo, você só é capaz de colocar foco se você tem ele detalhadamente. O seu cérebro só consegue focar naquilo que ele consegue ver. Então, para criar um objetivo, você precisa ter clareza. Você precisa ver esse objetivo, você precisa se ver alcançando esse objetivo. Pode até ter cheiro, precisa ter cor, precisa ter riqueza de detalhe. É assim que você coloca foco, seu foco expande e você trabalha fazendo ações ali para realizar esse objetivo. Então, o meu desejo para você é que você realize tantas coisas que você deseja e almeja, mas que todas essas coisas sejam para a honra e glória de Deus. Eu realizei o sonho de ter o meu primeiro apartamento no meu nome, uma escritura no meu nome. E depois eu realizei também o desejo de vender o meu próprio apartamento. Então, nós vamos mudando os nossos desejos, os nossos sonhos, mas o mais gostoso é você realmente alcançar aquilo que você deseja. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se fez sentido para você, compartilhe com alguém que também quer alcançar um sonho grande. E eu te vejo no próximo vídeo.